Nós matamos o cão tinhoso. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas, que lhe escorriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Eu via todos os dias o cão tinhoso a andar pela sombra do muro em volta do pátio da escola, a ir para o canto das camas de poeira das galinhas do senhor professor. As galinhas nem fugiam, porque ele não se metia com elas, sempre a andar devagar, à procura de uma cama de poeira que não estivesse ocupada. O cão tinhoso passava o tempo todo a dormir, mas às vezes andava, e então eu gostava de o ver, com os ossos todos à mostra no corpo magro. Eu nunca via o cão tinhoso a correr e nem sei mesmo se ele era capaz disso, porque andava todo a tremer, mesmo sem haver frio, fazendo balanço com a cabeça, como os bois, e dando uns passos tão malucos que parecia uma carroça velha. Houve um dia que ele ficou o tempo todo no portão da escola a ver os outros cães a brincar no capim do outro lado da estrada, a correr e a cheirar debaixo do rabo uns aos outros. Nesse dia o cão tinhoso tremia mais do que nunca, mas foi a única vez que o vi com a cabeça levantada, o rabo direito e longe das pernas e as orelhas espetadas de curiosidade. Os outros cães às vezes deixavam de brincar e ficavam a olhar para o cão tinhoso. Depois zangavam-se e punham-se a ladrar. Mas como ele não dissesse nada e só ficasse ali a olhar, viravam-lhe as costas e voltavam a cheirar debaixo do rabo uns aos outros e a correr. Duma dessas vezes, o cão tinhoso começou a chiar com a boca fechada e avançou para os outros quase que a correr, mas com a cabeça muito direita e as orelhas mais espetadas do que nunca. Quando os outros se viraram para ver o que ele queria, teve medo e parou no meio da estrada. Os outros cães ficaram um bocado a pensar no que haviam de fazer por ele e estar a olhar para eles daquela maneira. É que o cão tinhoso queria ir meter-se com eles. Depois o cão do Sr. Souza, o Bobi, disse qualquer coisa aos outros e avançou devagar até onde estava o cão tinhoso. O cão tinhoso fingiu não ver e nem se mexeu quando o Bobi lhe foi cheirar o rabo. Olhava sempre em frente. O Bobi, depois de ficar uma data de tempo a andar em volta do cão tinhoso, foi a correr e disse qualquer coisa aos outros. O Leão, o Lobo, o Mike, o Simbi, a Mimosa e o Lulu. E puseram-se todos a ladrar muito zangados para o cão tinhoso. O cão tinhoso não respondia, sempre muito direto, mas eles zangaram-se e avançaram para ele a ladrar cada vez mais de alto. Foi então que ele recuou com medo e, voltando-lhes as costas, veio para a escola, com o rabo todo enfiado. Quando passou por mim, ouvi-o a chiar com a boca fechada e vi-lhe os olhos azuis, cheios de lágrimas e tão grandes a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Mas ele nem olhou para mim e foi pela sombra do pátio da escola, sempre com a cabeça a fazer balanço como os bois e a andar como uma carroça velha, para o canto das camas de poeira das galinhas do senhor professor. Os outros cães ainda ficaram um bocado a ladrar para o portão da escola, todos zangados, mas voltaram para o capim do outro lado da estrada para continuar a correr, a rebolar, a fingir que se mordiam uns aos outros, a correr e a cheirar debaixo do rabo uns dos outros. De vez em quando o Bobi olhava para o portão da escola e, lembrando-se do cão tinhoso, punha-se a ladrar outra vez. Os outros, ao ouvi-lo, deixavam de brincar e punham-se também a ladrar, muito zangados, para o portão da escola. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele porque era um cão feio. Tinha sempre muitas moscas a comer-lhe as crostas das feridas, e quando andava, as moscas iam com ele, a voar em volta e a pousar nas crostas das feridas. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. Bem, a Isaura era a única que fazia isso. O Kim disse-me um dia que o cão tinhoso era muito velho, mas que quando ainda novo devia ter sido um cão com pelo a brilhar, como o do Mike. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica, mas isso é capaz de ser peta. O Kim diz muitas coisas que a gente nem pensa que podem não ser verdadeiras, porque quando ele as conta, a gente fica tudo de boca aberta. A malta gosta de ouvir o Kim a contar coisas de outras terras e os filmes que vai ver lá em Lourenço Marques, no Scala, e as coisas do índio Apache a jogar luta livre e a fazer tourada,
e aquilo que El Índio Apache fez ao Zé Luiz no Continental. O Kim diz que El Índio Apache só não vai ao focinho do Zé Luiz porque não quer. O Kim disse-me isso de o Cão Tinhoso ser muito velho quando um dia o vimos bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer todos, que era uma beleza, e o Cão Tinhoso a fugir depois de ela arrebentar e a correr uma distância monstra para não morrer. O Kim não me contou a história toda logo de uma vez, e disse que só acabava se eu me portasse bem lá dentro, na prova. Eu passei-lhe quase toda a prova, mas a senhora professora topou e deu-lhe 8 reguadas no rabo. Quando saímos, eu não lhe pedi para acabar a história da bomba atômica porque ele era capaz de se lembrar do que a senhora professora lhe tinha feito lá dentro e zangar-se comigo. Ele só a acabou à tarde no Sá, antes de começarmos a jogar o 7,5 a cigarros. Todos ficaram de boca aberta a ouvir. Até o Sá deixou de atender os fregueses para ouvir o Kim a contar. Ele contou tudo desde o princípio, sem ninguém pedir, mas era diferente daquilo que tinha começado a contar na escola, porque já não metia Cão Tinhoso. Eu não disse nada porque ele era capaz de zangar comigo. O Cão Tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas, e em muitos sítios não tinha pelos nenhuns, nem brancos nem pretos, e a pele era preta e cheia de rugas como a pele de um gala-gala. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas como aos outros cães. A Isaura era a única que gostava do Cão Tinhoso e passava o tempo todo com ele, a dar-lhe o lanche dela para ele comer e a fazer-lhe festinhas. Mas a Isaura era maluquinha, todos sabiam disso. A senhora professora já tinha dito que ela não regulava lá muito bem e que o pai a havia de tirar da escola pelo Natal. A Isaura não brincava com as outras meninas e era a mais velha da 2ª classe. A senhora professora zangava-se por ela não saber nada e dar erros na cópia, e dizia-lhe que só não lhe dava reguadas porque sabia que ela não tinha tudo lá dentro da cabeça. Quando ia para o estrado ler a lição, não se ouvia nada, e a gente dizia, não se ouve nada, não se ouve nada. E a senhora professora dizia que os meninos da 4ª classe não tinham nada que ouvir. Então os meninos da 2ª classe começavam a dizer, não se ouve nada, não se ouve nada. A senhora professora zangava-se e fazia uma bronca dos diabos. Por isso, no intervalo, as outras meninas faziam uma roda com a Isaura no meio e punham-se a dançar e a cantar. Isaura Cão Tinhoso, Isaura Cão Tinhoso, Cão Tinhoso, Cão Tinhoso, Isaura, Isaura Cão Tinhoso, Tinhoso. A Isaura parecia que não ouvia e ficava com aquela cara de parva, a olhar para todos os lados à procura de não sei quê, como dizia a senhora professora. Houve um dia em que falei com a Isaura. Foi assim. Estava sentado nas escadas da escola, mesmo em frente ao portão, a comer o lanche. Era o intervalo do lanche. A senhora professora estava a ler um livro e passeava pela varanda, indo até uma ponta, virando-se e vindo para a outra. Como ela passava por mim, ouvi os sapatos coque, coque, coque no chão. Eu estava para saber se me havia de levantar ou não quando ela passava, porque era chato levantar-me todas as vezes que ela passava por mim. De resto, era mesmo capaz de estar a pensar que eu não dava por ela, por estar de costas para o sítio por onde passeava, e não me perguntar depois, na aula, se os meus pais não me davam educação. Eu estava a pensar nisso e a comer o lanche, quando vi que a Isaura andava à procura do Cão Tinhoso. Depois foi lá para fora e espreitou a rua toda. Como não visse o Cão Tinhoso, ficou no portão a olhar para todos os lados até que me viu. Ficou uma quantidade de tempo a olhar para mim e, depois, veio até as escadas a andar devagarinho e de lado, subiu-as e, quando chegou perto de mim, voltou-se para uma coluna e pôs-se lá a riscar qualquer coisa, muito distraída. Perguntou-me como se estivesse a falar com outra pessoa que eu não via. Viste o meu cão? Hein? Viste? Como eu não desse nenhuma resposta, porque era a primeira vez que ela falava comigo, insistiu. Não passou lá para fora? Nisto, o Cão Tinhoso apareceu no portão. Parou um bocado e depois, em vez de ir para as camas de poeira das galinhas do senhor professor, veio para as escadas. Eu disse, está ali. A Isaura voltou-se logo. Aonde? Ah, meu cãozinho! Tinhas ido passear? A senhora professora parou mesmo atrás de mim. Ouvi o coque-coque, coque dela, a vir e um coque mais forte mesmo atrás de mim. De resto, senti o perfume dela em cima de mim.
A Isaura tinha corrido logo, escadas abaixo, a agarrar-se ao Cão Tinhoso, quando a senhora professora disse: "Ó, menina, que pouca vergonha é essa! Vai já lavar as mãos!" Eu estava ainda a pensar para saber se me havia de levantar ou não, porque eu ouvia-a mesmo por sobre as minhas costas, embora não as tivesse a ver. A Isaura afastou-se do Cão Tinhoso e virou-se para a senhora professora. O Cão Tinhoso ficou também a olhar para ela. Foi aí que a senhora professora disse para o Cão Tinhoso: "Suca!" O Cão Tinhoso ainda ficou um bocado a olhar para a senhora professora, com os olhos grandes a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Eu vi-lhe as lágrimas a brilharem riscos no focinho. A senhora professora deu um grito para o Cão Tinhoso ouvir bem: "Suca daqui!" O Cão Tinhoso voltou-lhe as costas e desapareceu pelo portão fora, sem dizer nada, com o seu andar de carroça velha e com a cabeça a fazer balanço como os bois. A senhora professora continuou a andar, coque, 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 de uma ponta da varanda para a outra, e a Isaura ficou um bocado a olhar com aquela cara de parva para o sítio atrás de mim, onde a cara da senhora professora devia ter estado. E depois veio devagarinho e a andar de lado e encostou-se outra vez à coluna, muito distraída a riscar na cal. Daí a bocado disse-me: "Viste?" E eu disse: "Vi." E ela: "Correu com ele." E eu: "Sim." Ficamos um bocado sem falar e depois ela veio numa corridinha, pôr-se-me em frente para me olhar com força. Os cantos dos olhos dela começaram a encher-se de lágrimas e quando os olhos estavam cheios elas rebentaram e caíram-lhe pela cara abaixo, a fazer 2 riscos grossos. Perguntou-me: "Viste? Viste o que ela fez?" E eu respondi: "Vi." E ela: "Ela é má, é má." Eu não disse nada e ela continuou: "Todos são maus para o Cão Tinhoso." Os olhos dela não eram azuis, mas eram grandes e olhavam como os olhos do Cão Tinhoso, como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Depois ela foi-se embora, lá para trás, onde os outros estavam a comer os lanches e a brincar.